Antes da palavra, havia o sentir. Antes da escrita, a comunicação humana se estabelecia por meio de sinais diretos, expressões faciais, gestos, posturas corporais e, sobretudo, o olhar. Esse campo primitivo de interação não era menos complexo. Era, na verdade, mais imediato, menos mediado por construções simbólicas. Com o surgimento da escrita, a humanidade deu um salto cognitivo decisivo. A capacidade de registrar pensamentos fora do corpo biológico permitiu o acúmulo de conhecimento, a organização social em larga escala e o desenvolvimento das civilizações. Esse processo é amplamente estudado pela linguística e pela antropologia, que demonstram como os sistemas simbólicos moldam a forma como percebemos e interpretamos a realidade. Cada idioma, nesse sentido, não é apenas um meio de comunicação, é um modelo de mundo. Palavras não são neutras, elas carregam estruturas culturais, emocionais e cognitivas. O mesmo termo pode provocar respostas diferentes, dependendo do contexto, da entonação e da experiência subjetiva de quem ouve. A psicologia cognitiva demonstra que a interpretação da linguagem está profundamente ligada a processos internos, como memória, emoção e expectativa. Entretanto, paralelamente à linguagem verbal, existe um sistema de comunicação que atravessa culturas sem depender de tradução. A comunicação não verbal. A neurociência e a psicologia social apontam que expressões faciais, microexpressões e padrões de olhar são processados de forma quase automática pelo cérebro humano. Estruturas como o sistema límbico e mecanismos associados aos chamados neurônios espelho participam da leitura e da resposta emocional ao outro. Nesse contexto, o olhar assume um papel central. O contato visual ativa áreas cerebrais relacionadas à empatia, à confiança e à detecção de intenção. Estudos mostram que em frações de segundo somos capazes de inferir estados emocionais, níveis de sinceridade e até possíveis intenções a partir do olhar de outra pessoa. Isso não significa que o olhar seja infalível ou místico por si só, mas evidencia que ele é um dos canais mais diretos de acesso à expressão emocional autêntica. Enquanto a linguagem verbal pode ser editada, planejada e até manipulada, o olhar tende a escapar ao controle consciente total. Ele revela microvariações que denunciam coerência ou conflito interno. É por isso que, mesmo em contextos onde não há compreensão linguística, entre pessoas de idiomas completamente distintos, ainda assim ocorre comunicação. Um olhar de dor é reconhecido, um olhar de alegria é compreendido. Um olhar de ameaça é percebido. Existe, portanto, uma base universal na comunicação humana, não nas palavras, mas na experiência compartilhada do sentir. A evolução da linguagem nos levou à complexidade, mas a essência da comunicação permanece na simplicidade do reconhecimento. Talvez o próximo passo evolutivo não seja apenas expandir vocabulários ou tecnologias de linguagem, mas integrar de forma mais consciente esses dois sistemas, o simbólico e o sensorial, o racional e o intuitivo. É nesse ponto que emerge o conceito do triângulo da verdade. Se quisermos traduzi-lo em uma estrutura mais analítica, ele pode ser compreendido como um modelo de coerência entre três dimensões fundamentais da comunicação e da existência. Verdade,
alinhamento com a realidade percebida e com os fatos internos e externos. Não se trata apenas de dizer o que é, mas de reconhecer o que é sem distorção. Transparência, a capacidade de expressar essa verdade sem camadas excessivas de defesa, ocultação ou manipulação. É a redução da distância entre o que se sente e o que se comunica. Sinceridade, a integridade emocional na expressão. Não basta dizer a verdade, é necessário que ela esteja carregada de autenticidade, sem fragmentação interna. Quando esses 3 elementos se alinham, cria-se um estado de coerência perceptível, não apenas pelas palavras, mas pelo corpo, pela expressão e principalmente pelo olhar. Esse estado de coerência é reconhecido intuitivamente pelos outros. Aqui, o que você chama de espírito de verdade pode ser compreendido em uma leitura mais integrativa como um princípio orientador de coerência interna e expansão de consciência. Não necessariamente como uma entidade no sentido literal, mas como um eixo de organização psíquica e existencial que conduz o indivíduo a estados de maior lucidez, integração e percepção da realidade. Na filosofia e nas tradições espirituais, esse princípio aparece sob diferentes nomes. Na ciência, ele pode ser associado a estados de alta integração cognitiva e emocional. Quando há coerência entre pensamento, emoção e expressão, o ser humano reduz ruídos internos e externos. A comunicação se torna mais clara, mais direta e mais impactante. E é nesse ponto que o olhar deixa de ser apenas um detalhe biológico e se torna evidência. Evidência de alinhamento, evidência de presença, evidência de verdade. Assim, a jornada humana pode ser vista como um movimento duplo, da criação de linguagens para explicar o mundo, ao retorno à percepção direta que nos permite senti-lo sem intermediários. A escrita foi um avanço, os idiomas foram expansões, mas a verdade, quando plenamente vivida, não precisa de tradução. Ela é reconhecida.